Aleluia, aleluia, aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu rei do louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu vos disse no início desta missa, hoje nós estamos celebrando uma das grandes festas em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, a festa da sua realeza. Por isso hoje toda a liturgia, os cantos, as leituras apontam somente para uma coisa: Jesus Cristo é o Rei do Universo. Essa festa que hoje nós celebramos não é uma festa antiga na igreja, como por exemplo aquela da Imaculada, como por exemplo a Semana Santa. É uma festa desse nosso século e foi criada por um grande Papa da igreja, São Pio XI. E este Papa, quando criou esta festa para ser celebrada por nós, foi com um único motivo: porque nesse século em que nós estamos vivendo, e hoje não é diferente, existem sempre políticas, regimes, doutrinas que querem se colocar acima de Cristo. Basta você ver quando alguém pede para que se retire das escolas
ou de qualquer repartição pública a imagem do crucificado. Porque para o mundo, Jesus não pode ser rei. Porque para o mundo, Jesus não pode ser o Senhor do universo. Porque para o mundo, Jesus não pode governar nenhuma pessoa. Por isso que quando o Papa institui essa festa é para dizer: o mundo, o Estado, o país, uma nação, uma família, a igreja, só pode caminhar bem, só pode ter paz, só pode ter justiça, só pode ter felicidade se Cristo estiver reinando, se Cristo for o Senhor. Repare que coisa bonita a gente escutava na segunda leitura da missa de hoje. São Paulo, para dizer que é Cristo que está no centro de tudo, dizia: Ele é o centro da nossa criação. Porque tudo aquilo que foi criado por causa de Cristo. Mas São Paulo também dizia: é Ele a cabeça da igreja. A igreja só tem sentido se nela tiver Cristo. Por isso que quando a gente entra por aquela porta ou por qualquer uma dessa, a primeira coisa que a gente vê é o Cristo crucificado no trono da cruz, ou se não Jesus escondido no sacrário, porque é Ele a cabeça da igreja. Uma igreja que não tem Cristo como cabeça não é a verdadeira igreja dele. Mas São Paulo também dizia: é Ele o primogênito, é Ele o primeiro a ressuscitar, Nossa para Senhora de dizer a cada um de Guadalupe, nós: se Cristo Padre Danilo, ressuscitou, eu e sendo vocês pároco não seremos da paróquia de vencidos Nossa Senhora de nesta vida. Guadalupe, Eu e vocês dia um dia 20 venceremos também a morte. de novembro de Agora a 2022. pergunta que a gente tem que fazer é essa: Boa homilia. Cristo é Rei do universo. Cristo é Rei da igreja. Mas Cristo hoje é o Rei e Senhor da minha vida? É Jesus que hoje governa a minha vida? É Jesus que governa a vida da minha família? É Jesus que governa as minhas atividades de trabalho? É Jesus que governa a minha comunidade? Porque nós corremos um grande risco, meus irmãos e irmãs, eu e vocês, de com o nosso orgulho, porque ninguém diga que não é orgulhoso, tem sempre uma pontinha de orgulho em nós, porque o orgulho, o egoísmo é fruto do pecado. Nós muitas vezes nos achamos donos da nossa própria vida. Nós muitas vezes somos como aqueles filhos malcriados que dizem assim: eu mesmo me governo, eu sei o que digo, eu sei o que penso, eu sei o que falo. Quando a gente age assim, quando a gente não deixa que seja Cristo a nos governar, pode ter certeza, as nossas atitudes serão sempre um fracasso. Se Cristo não estiver no centro do nosso pensamento, queridos irmãos e irmãs, a gente vai pensar tanta besteira. Se Cristo não for o centro do nosso falar, a gente vai falar tanta bobagem, tanta mentira, tanta calúnia, nós iremos julgar as pessoas. Se Cristo não for o centro da nossa vontade, o nosso querer será sempre um querer corrompido, será sempre um querer viciado pelo pecado. A gente vai ter maus desejos, a gente vai ter maus sentimentos. Se Cristo não for o Rei do meu coração e do teu coração, esse coração vai ser habitado por pessoas. A gente vai colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. E quando o ser humano tira Deus da sua vida, é como uma casa que não tem um bom alicerce. O que é que acontece? Uma casa sem bom alicerce, ela desmorona. Por isso que tem muito casamento desmoronado, porque tiraram Cristo do centro. Por isso que tem tanto sacerdote desmoronado, porque tirou Cristo da sua vida sacerdotal. Por isso que tem muitos cristãos que correm para o mundo, porque tiraram Cristo do centro de suas vidas. Então, mais uma vez, nos perguntemos: Cristo realmente tem me governado? Cristo tem sido o Rei da minha vida? Cristo tem ocupado o lugar principal no meu coração? Certamente a gente pode olhar, eu e vocês, e primeiramente reconhecermos: é verdade, Padre, nem sempre Jesus governa a minha vida, não porque Ele não quer, mas porque eu é que não quero. Nem sempre, Padre, Jesus tem sido o Senhor do meu matrimônio. Nós temos colocado as nossas vontades e caprichos dentro de nossa casa. Então, queridos irmãos e irmãs, eu penso que todos nós aqui queremos que seja Jesus realmente a nos governar.
Que seja Jesus realmente a ser o Rei e Senhor da nossa vida. Mas o que é preciso? Ele quer, mas Ele precisa do meu querer e do seu querer. Ele está livre para reinar na nossa vida, mas Ele vai respeitar a minha liberdade e a sua. Então o que é que a gente tem que fazer? Vou dar a vocês 3 indicações, e pelo amor de Deus, não esqueça. É a lição maior dessa missa, a lição maior desse domingo é essa. Como é que Jesus pode reinar na minha vida, no meu coração, na minha família? Vamos lá, primeira coisa. Todo rei tem sempre um palácio, onde ele vive, onde ele reina, onde ele governa. Jesus também, embora não tivesse uma casa própria, é bom que a gente entenda isso. Jesus foi, na verdade, um sem-teto, digamos assim. Alguém que não tinha um abrigo definitivo, mas sempre encontrou lugar na casa de alguém. Porque Jesus é assim, quer fazer da minha casa, da sua casa, do nosso coração, a morada dele. Mas no mundo, Jesus deixou um palácio. E este palácio é onde a gente vai procurar o rei para que seja ele a nos governar. Independente de qualquer pessoa que nos governe, na nação, no estado, na cidade. Não são eles os soberanos primeiros, é Cristo, é Cristo. O que foi que nós cantamos no salmo de hoje? Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Qual é a casa onde este rei, Senhor, está? E a gente deve ir com alegria, com felicidade, cantando de louvores apaixonadamente, a igreja. Então Cristo só será o rei da nossa vida se a gente sentir prazer de vir ao palácio dele, à casa dele, que é a igreja. Quantas vezes a gente vem para a missa forçado? Quantas vezes a gente vem para a missa com preguiça? Quantas vezes a gente vem para a igreja já pensando no que a gente tem que fazer? Quantas vezes a gente arruma desculpas para dizer, não, esse domingo eu não vou para a missa, vou quando tiver vontade, vou quando tiver tempo. Por isso que a sua vida vai seguindo toda atrapalhada. Porque é aqui que você vai aprender que a única pessoa que deve lhe governar não é aquela que está dentro de casa, não é aquela que está no trabalho, não é aquela que está em cada setor da sociedade, é Cristo. Então venha à casa de Deus com felicidade, venha para a casa de Deus com alegria. Quando o sino da igreja bater às 6 horas, lembre-se disso, é o meu Deus que está esperando por mim. Por que é que a gente toca o sino na igreja antes da missa? E por que é que a gente toca o sino antes de consagrar o pão e o vinho? Porque naquele tempo, quando um rei ia chegar para visitar o povo e trazer tantas coisas materiais para o povo, ou se tocava trombetas e tambores, ou se tocava os sinos. Quando o povo escutava o sino, sabia, é o rei que está chegando. Na consagração, toca-se o sino, o povo fica de joelho para dizer, Deus agora vem ao nosso meio, vem a este palácio da nossa igreja. Então o primeiro sinal é esse. Se Cristo realmente quer governar a minha vida, então eu vou sentir prazer de buscá-lo no palácio real dele, que é a igreja. Vou com prazer, vou com alegria, vou com amor, vou com paixão. Segunda atitude. Jesus só será o rei da nossa vida se ele ocupar o primeiro lugar no nosso coração. O padre disse, ele é centro da criação, ele é centro da igreja, ele é o princípio da ressurreição. Mas qual é o lugar que Jesus hoje ocupa na minha vida? No meu tempo, nas minhas atitudes, eu faço tudo colocando Deus à frente. Não adianta, meus irmãos e irmãs, a gente ter aquela devoção, Maria passa na frente, porque não é Maria que passa na frente. Pegue a imagem de Maria passa na frente, ela vai pegando o menino quase para passá-lo à frente. Não adianta, se você tem essa devoção, mas no fim, você não quer que seja Cristo a te conduzir, Cristo a te guiar, Cristo a te orientar, então não tem sentido. Se Jesus não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, ele não vai passar à nossa frente, nós iremos nos atropelar, nós iremos cair no abismo, nós iremos fraquejar. Então qual é o lugar que hoje Cristo ocupa na minha vida? Eu digo sempre, talvez muitos de vocês já escutaram,
Não é suficiente a gente olhar para uma pessoa e dizer: você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você. Vive, porque se você for casado e a pessoa lhe trair, a sua vida não vai se embora com ela. Você não vive sem Cristo. Como ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nem um passo seu sem Cristo vai ser certo. Então Cristo vai reinar na nossa vida, desde que ele ocupe o primeiro lugar. Cristo tem que estar acima do meu trabalho. Cristo tem que estar acima da minha família. Cristo tem que estar acima dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa. Porque somente se ele ocupa o primeiro lugar, eu vou poder amar a todos como convém. Eu vou poder respeitar a todos como convém. Me digam, quem aqui é casado, por exemplo, se dentro de casa tiver um cônjuge ou esposo, a esposa que é duro, que é ignorante, que é chato, como é que você vai amar uma criatura dessa? Não ama. Não tem condições. Você tem que amar em Cristo. Ele tem que estar no centro para você olhar para Cristo e dizer: é por ele que eu vou amar ele e ela. Um filho rebelde que lhe castiga, que lhe insulta, que chama palavrão com você, como é que você ama um filho desse? Você quer bater, quer espancar. Você o ama em Cristo, porque esse filho é alguém que Cristo te concedeu, que você educou no caminho de Deus, mas infelizmente ele acabou se perdendo. Então Cristo tem que ocupar o centro da nossa vida. A última atitude, para vocês não ficarem mais cansados: no evangelho de hoje, nós fomos chamados a contemplar Jesus na cruz. É o evangelho em que Jesus já está crucificado. Mas por que é que Jesus foi crucificado? O que é que tem ali naquele letreiro? Eu vou dizer, porque às vezes vocês não sabem o que é que tem ali, aquela inscrição. Aquela inscrição ali são 4 palavras, na verdade 4 letras de uma frase em latim. Jesus, ali o I, Nazareno, dali o R, Rei, dali o I dos judeus. Jesus foi condenado porque se fez rei. Por isso que colocaram na cruz: vamos crucificá-lo, porque ele disse: eu sou o rei dos judeus. Repare o que foi que o padre disse no início da missa: aqueles que não querem que Cristo seja rei e governe a vida, expulsam, matam. Por isso que o evangelho nos dizia: passaram os chefes do povo, zombaram de Jesus. Os soldados que ali estavam zombaram de Jesus: desça daí se você é rei. Depois um daqueles ladrões: salve você dessa cruz e salve também nós. Ou seja, quem não aceita que Jesus reine da cruz, sempre o matará, sempre o rejeitará. Mas quem foi que aceitou Jesus na cruz e pediu piedade e compaixão de Jesus? Aquele que nós chamamos de bom ladrão, Dimas. O que foi que São Dimas, como nós assim chamamos na tradição da igreja, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado no céu. Como é que aquele homem fez de Jesus o rei da sua vida? Aceitando-o na cruz, mas também aceitando a cruz dele. Jesus só vai ser rei da minha vida e da sua vida se você o reconhecê-lo assim. O nosso rei não tem trono de ouro. O seu trono é o madeiro da cruz. O nosso rei não tem uma coroa de ouro. A sua coroa é de espinhos. O nosso rei não tem um manto real de púrpura. Ele está todo despojado porque nos amou até o fim. O nosso rei não tem um cetro ou um bastão para dar ordens. Ele tem as mãos feridas para dizer: eu vim reinar sobre vocês e não tive medo de me ferir para vos salvar. Por isso, só se Cristo for acolhido como aquele que está na cruz, e se nós carregarmos a cruz de cada dia, é que ele realmente será o nosso rei e Senhor. Então pense assim: quando a cruz da sua vida pesar, quando você sentir-se cansado, desanimado, triste, olhe para a cruz de Cristo e diga aquilo que o bom ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim, que carrego essa cruz que pesa, que me faz sofrer, que me machuca, e permite-me que um dia eu esteja contigo no teu reinado, que é o céu. Que Deus nos ajude e que nós saiamos desta missa
com este ensinamento no coração. Para que Jesus seja nosso Rei, é preciso buscá-lo na igreja, é preciso colocá-lo como centro de nossa vida, é preciso aceitá-lo com a cruz dele e com a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.